Olá, tudo bem com você? Meu nome é João Cláudio Rufino, sou professor na Faculdade de Teologia e quero dar as boas-vindas a você aqui nesse canal que tem o propósito de levar o aprofundamento bíblico para toda a face da terra. E o texto de hoje, ele é bastante profundo. Ele está presente lá no capítulo 10 de Lucas, versículos 21 até o 24. Trata-se do momento, pessoal, em que Jesus estava conversando com os seus discípulos que tinham sido enviados, exatamente os 70 discípulos, que justamente vai aparecer no capítulo 10, a partir do versículo 1. Eles foram, eles voltaram, e Jesus então começa uma conversa com eles e fala coisas bastante importantes. E o texto de hoje é uma oração na qual Jesus louva ao Pai por ter revelado aos pequenos e não aos grandes aquilo que é a sua vontade. Antes da gente poder mergulhar nesse texto maravilhoso, eu quero já pedir a você que curta, que compartilhe, que deixe aqui embaixo o seu comentário, que você também possa se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos então ler o nosso texto e comentar. Diz assim: naquele momento, ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes a sós: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes, mas não viram. Ouviram o que ouvis, mas não ouviram. Bom, nós estamos diante de um texto bastante interessante. Primeiro, porque ele já começa com uma expressão que é muito próxima àquela oração que é também um cântico, que é também um poema que Maria entoa no Magnificat. Lá no capítulo 1, versículo 47 do Evangelho de Lucas. A expressão, não é, de exultar de alegria no espírito, assim, é algo muito próprio, portanto, do pensamento de Lucas, ok? Essa expressão ela é bastante profunda porque ela une a alegria com o espírito, com a exultação. E aí, o texto então continua. Jesus vai dizer, eu te louvo. E aí ele vai dar continuidade à oração. Nesse momento, o conteúdo da oração do Senhor é justamente um agradecimento que tem foco justamente nas ações poderosas de Deus. Esse tipo de oração já está presente no Antigo Testamento, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 18, versículos de 8 a 11, também em Salmo 77, Salmo 136, Isaías 12, versículos de 4 a 5. Então nós temos esta forma de orar já presente. Lembrando que Jesus recebe os 70 discípulos que voltam e eles narram, não é, os prodígios, os milagres que eles tinham realizado em nome do Senhor. E aí, pessoal, é muito interessante que Jesus então diz: ó Pai, Senhor do céu e da terra. Esse título vai enfatizar justamente a autoridade de Deus sobre o todo da criação.
E esse é um ponto fundamental aqui. Por quê? Porque lembra, os discípulos tinham voltado justamente glorificando a Deus pelo fato de terem visto sinais e prodígios. Então, o Senhor coloca que o centro de toda essa realização é o próprio Deus e aqui não os discípulos. Mas o texto continua de uma forma bastante interessante quando diz assim: porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Essa é uma expressão muito forte que deve, de alguma forma, ressoar até de forma a agitar o coração dos escribas, dos doutores da lei, dos conhecedores. O mistério mais profundo, ele é revelado aos pequeninos e não àqueles grandiosos. Esse dado é muito interessante. Jesus confirma isso dizendo: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E aí vem então o versículo 22, com uma expressão muito forte: tudo me foi entregue por meu Pai. Ora, é muito interessante aqui que essa expressão, ela justamente, de algum modo, impacta o pensamento judaico, a tradição judaica, que entende Moisés como o único mediador da revelação divina. Os profetas, eles têm uma experiência que não é maior do que a experiência de Moisés. Aliás, no próprio livro do Deuteronômio, lá vai ser dito isso, que não houve em Israel nenhum outro profeta maior. E aqui, Jesus está falando que ele tem, como filho do Pai, uma revelação única, uma revelação especial. E essa linguagem toda, a partir da qual o texto vai ser construído, pessoal, é muito interessante. Por quê? Porque vai ressaltar essa relação entre o pai e o filho. E o filho revela a quem ele o quiser. Ou seja, ele revela a igreja, ele revela a comunidade cristã. Que coisa importante isso. Essa revelação única, trazida pela experiência do Filho de Deus e agora transmitida à sua igreja. Essa linguagem da relação entre o pai e o filho, dessa forma, ela não é tão usual. Dentro dos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, ela aparece mais em João. Isso nos chama bastante atenção. Vamos então para o versículo 23. E no versículo 23 diz assim: voltando-se para os discípulos, disse-lhes a sós. Então agora ele se refere aos discípulos de uma maneira especial. E diz assim: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Ora, trata-se aqui da 7ª vez que Jesus utiliza a expressão felizes. Exatamente, ela vai aparecer lá no capítulo 1, versículo 45, capítulo 6, versículo 20, no versículo 21 vai aparecer 2 vezes, depois no versículo 22, no capítulo 7, versículo 23. Quem são felizes agora? Aqueles que recebem a revelação do Filho que vem diretamente do Pai. Que coisa maravilhosa. E aí o texto então vai justamente terminar com essa expressão: pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes, mas não viram. Ouviram o que ouvis, mas não ouviram. Nesse momento, há uma intertextualidade com Isaías capítulo 6, lá no dos versículos 9 a 10, que diz assim: então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Ora, o profeta Isaías está falando a respeito do povo que não ouve a voz de Deus.
passa por um ouvido e sai pelo outro, não percebe, não entende. E Jesus está dizendo, os pequenos entendem. Que coisa mais maravilhosa. E fica aqui então para nós esse grande chamado. Será que nós estamos ouvindo e entendendo? Deixando essa palavra cair dentro do nosso coração? Vendo e assimilando a vontade de Deus? Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu!